Porque as 49 raças, ou Emmanuel Lilith, deixariam a Terra e a humanidade chegar nesse caos. Os Anunnaki ganharam a guerra dos mundos e venceram as 49 raças? Ou seja, muitas pessoas interpretam a situação mundial da humanidade como se as 49 raças tivessem que fazer alguma coisa ou salvar, né? É uma visão bem religiosa que vem o ranço da religião em cima da gente. E as pessoas sempre trazem esse assunto como se os Anunnaki ou o GO tivessem o direito ou o poder maior do que os seres ou de nós mesmos na Terra, né? E nós somos vítimas aqui. Vamos falar sobre isso. É assim mesmo? Eu perguntei isso pro Bilu. Deve ter uns 10 anos no grupo da política. Eu tive essa conversa com ele. Foi bem interessante isso. Primeiro, gente, a guerra dos mundos não foi entre dimensionais e Anunnakis. Os dimensionais, não existe guerra, tá? Não tem guerra, esse conceito não existe. Até porque a tecnologia dos seres dimensionais, para a gente mais ou menos compreender como eles nos falaram, está mais ou menos 10 bilhões de anos na frente, não só nossa, como de Anunnaki, como todo mundo. Ou seja, não dá nem para saída. É uma formiga com a gente. Só que essa lógica de conflito não existe, tá? E eu fiz essa pergunta. Eu conversei exatamente desse assunto com o Bilu, porque eu estava bem revoltado nesse dia com várias coisas que ele estava falando. Mas o que acontece? Primeiro, Guerra dos Mundos foram entre as lideranças Anunnakis, que, de novo, a gente não tem detalhado, pelo menos eu nunca ouvi, detalhamento de como foi. A gente não tem os detalhamentos. A geopolítica Anunnaki não foi explicada. Dentro do grupo, geralmente o Bilu, dentro de grupo focado em assunto, ele geralmente desenrola os assuntos. Ou Bilu, ou Tato, ou Ítalo, ou seja quem tiver lá, não é só o Bilu, tá? Só para. Então, na política, como é um tema político, eu tentava muito desenvolver esses assuntos, tá? E ele sempre falava, vocês ficam muito preocupados com o Anunnaki, esquece Anunnaki, tipo, pô, vamos focar nas coisas nossas. Mas, basicamente, o que acontece? Guerra dos Mundos foi uma disputa entre eles. As 49 raças não tem nada a ver. Outra coisa, eu vou falar fragmentado, tá? Essa conversa que a gente teve lá. Eu vou dar fragmentos da conversa. Ele falou também o seguinte, as 49 raças agem de acordo com, vamos botar assim, com as leis universais, eles trabalham junto do casal primordial, tá? Que é Ácera e o macho, que o Bilu não fala o nome de jeito nenhum. Que as 49... Lilith Emanuel, liderança das 49 raças, que trabalham em total, vamos dizer, sintonia com o casal primordial, que é Deus, vamos botar assim, tá? E ele falava, os Anunnakis não. Para eles vale tudo. Porque eles acham que fabricaram vocês todos, os humanos aqui, fabricados pelos Anunnakis. Um monte de raça aqui, fabricada por eles. Então, eles acham que podem fazer o que quiser com a gente. Para a gente, eles são um bicho, nós somos um bicho assim, sem valor nenhum para eles. Somos seus escravos. É na cachola deles, tá? No entendimento deles. Então, para eles, pintar e bordar conosco não quer dizer nada. Então, Guerra dos Mundos, pós-dilúvio de Noé, tá? E que foi agravado por essa Guerra dos Mundos. Usaram inúmeros armamentos, tá? Inclusive armamentos sônicos poderosos, que eu já ouvi vários assim, arqueólogos mais independentes, tipo Randall Carlson, até o Graham Hancock, que é jornalista, mas é mais independente, que fala de um período que chama Younger Dryas, que foi uma mini era glacial curta e que teve também impacto de um cometa que causou uma onda sônica. Não foi. Inclusive, a gente achou um monte de evidência dessa onda sônica lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, na geologia de determinados morros,
em determinadas cadeias, principalmente no Appalachian ali, até em cadeias no México, tá? E também a gente conseguiu ver até aqui na América do Sul uma determinada configuração geológica que você vê que parece que uma onda sônica varreu, que inclusive foi a causa de morte de alguns Anunnakis dissidentes, como o Otávio falou, tinha um grupo dissidente que se escondeu ali na Amazônia, naquelas cavernas, aqueles crânios alongados que o nosso presidente Urandir mostrou, aquele ali foram os dissidentes que foram pegos nessa onda aí. Não conseguiram se proteger. Tem a ver com esse armamento Anunnaki. Foi um conflito entre eles, o bicho pegou, quase foi dizimada a população toda, tá? Quase. Teve determinadas situações lá que os parceiros das 49 raças não interviram, porque não é para intervir. Existem regras e leis universais que nós não entendemos, tá? E os parceiros não explicam direito. É aquele negócio. Eles entendem o nosso nível consciencial. A maneira e o nível de informações e aprofundamento de informações deles conosco, anos e anos atrás, era de um jeito. À medida que a gente ia vindo, eles iam, não é, aprofundando, porque a gente não tinha nível consciencial. É que nem terra convexa. Quando o Bilu, em 2010, jogou essa batata no colo nosso, que eu falei, isso é pegadinha. E eu não acreditei. Falei, Bilu, é pegadinha, né? Não, vai fazer os experimentos. Aí depois eu perguntei para o nosso presidente Urandir, Ura, você sabia da Terra Conversa lá de trás? Ele falou, sabia. E você nunca falou nada. E até nas nossas apostilas antigas tem lá sistema solar, globo, não é? Movimento de precessão, toda a astronomia acadêmica estava lá. Mas é aquele negócio. A gente não tinha nível consciencial para compreender. Tanto é que ele nunca falou. Ele nunca falou sobre Terra convexa. A primeira pessoa que falou sobre Terra convexa foi o Bilu. Foi da boca dos seres. Tanto é que lá atrás ele sempre falava, se eu contar tudo, não fica um. Quando eu falo lá atrás, quase 30 anos atrás, nos primórdios do Projeto Portal. Ele sempre falava para a gente, o Fred Didier lembra disso, a gente sempre fala disso, que também é decano lá das antigas, e ele lembra que a gente ficava conversando no Rio, lá no escritóriozinho, pouca gente, né? Muitas vezes ficava batendo papo à noite com o Ura. E ele, várias vezes, a gente tentando roubar informação, aí ele vinha, se eu contar tudo, não fica ninguém. E não fica mesmo. Se ele tivesse falado de Terra convexa naquele momento, eu ia ser o primeiro. Valeu, tchau. Ou seja, porque por causa do conteúdo das situações. Então, o Bilu ele não explicou essa parte. Ele falou isso daí, que as 49 raças seguem o modelo, seguem as diretrizes, trabalham em harmonia e em sinergia com o casal primordial. Os Anunnakis não. Pintam e bordam, fazem o que eles querem e aquela situação. Depois dessa guerra dos mundos, depois desse dilúvio, depois de terem dizimado quase toda a humanidade, tá? O que acontece? Eles consolidaram o sistema de poder deles aqui no primeiro anel, nessa região do primeiro anel que a gente está. Isso também é importante a gente entender. Vocês veem o mapa da Terra convexa, com aquela borda e os nossos continentes. Estão faltando 2, tá? Ali. Não botamos ainda mais 2. Mas o que acontece? Eu estou falando ali. Aqui nesse lugar é que os Anunnakis consolidaram o sistema de poder deles. Porque além da borda, ainda no primeiro anel, tem vários outros continentes com vários outros humanos, civilizações humanas, dezenas, centenas, tá? Que são um pouco mais avançadas que a gente, um pouco menos, ou então um pouco menos avançadas em certos aspectos, em outras são mais avançadas. Tem uma riqueza muito grande ainda no primeiro anel. E tem muitos desses aí que vêm passear aqui, dar uma olhadinha, volta, que são esses vários avistamentos que a gente vê, vários casos da ufologia casística. Como eu militei nisso daí, vamos botar
dessa maneira desde 13 anos com Dona Irene Granke, que é uma ufóloga brasileira, saudosa Irene Granke. O que acontece? Muitos casos desses eu via, de seres humanos iguaizinhos a gente, com naves metálicas, pousava, levava para o lugar e voltava para cá. Não é? Muito parecido com a gente. São os nossos vizinhos de primeiro anel, gente. E detalhe, todos planetários, hein? Dimensional só tem aqui, no miolinho, tá? Onde a gente está, por causa da genética adâmica. Lá não tem isso, tá bom? Isso tem que ficar claro também. Então, o que acontece? Essa consolidação do poder Anunnaki, nesse miolinho onde a gente está, aqui, se deu desde aquele momento. Porque antes da Guerra dos Mundos e antes do dilúvio de Noé, a gente tem que entender que por milênios e milênios e milênios existiam também os 7 reinos, que também a gente não tem tanta informação. Se eles estão devendo muita informação dos 7 reinos. Só que eles tinham conexão com as 49 raças. E a geopolítica era coisa. Eu tentei muito arrancar do Bilu como que era a relação dos 7 reinos com os grupos Anunnaki, com os outros extraterrestres planetários que vinham aqui. Aqui era um show, assim, era um vai e vem de nego, gente. Mas eles não falavam. Ah, depois. De repente, ele não tinha nível consciencial para entender. Mas era uma outra situação. Não era um poder consolidado Anunnaki. De 14 mil anos para cá, esse poder se deu. Um poder consolidado nas mãos da cúpula Anunnaki. Tá? Quem que manda o quê, aonde, a gente não tem certeza. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Já perguntei, mas o Bilu não falava. Mas aí eu perguntei, eu fiz exatamente essa pergunta, depois de vários encontros, várias situações, que ele levava... Sabe, ele conversava e a gente pesquisava e voltava, perguntava, tirava dúvida e voltava. Isso aí foram anos assim, né? Então eu fiz, num dos últimos conversas que a gente teve dentro desse grupo. Mas Bilu, não é? Principalmente depois de ter ido pesquisar sobre o GO, sobre o que fazem com as crianças, com o que fazem com os humanos, tráfico humanos, um monte, a parte podre, não é? Que naquela época não se falava como hoje, daquela substância, né, que ninguém usa. Não se falava. Naquela época, estou falando de 2013, 2012, 2011, não se falava disso. Tanto é que eu não acreditava. Eu falava, mas Bilu, isso aqui existe? Existe, vai pesquisar. Mas pesquisa devagar que você não vai ter estômago para aguentar. Real. E aí nessa eu perguntei, Bilu, 14 mil anos de poder consolidado Anunnaki. Tanto sofrimento, tanta opressão, tanta desgraça, de todo tipo. E vocês, é aquele negócio, gente, a gente falando para vocês, com certeza aqui tem muitos associados, tá? Mas tem muitos que não são, então eles não têm a vivência que a gente tem com os seres. Para nós é uma realidade, é um fato, porque a gente convive com esses caras, não é? São anos. Então, isso muda dentro da tua cabeça muita coisa, tá? Para vocês é uma coisa abstrata, vocês estão ouvindo a história de um cara louco aí falando na internet. Mas para a gente é uma realidade. E também é uma realidade, principalmente a gente no grupo da tecnologia, que a gente teve muita experiência com os parceiros mostrando coisas tecnológicas deles. Isso aí, depois, com o tempo, eu ficava assim louco, porque eu falava, meu Deus do céu, a gente tem essa parceria com esses caras que tem uma tecnologia absurdamente desenvolvida, louca, parece mágica, não é? Eles poderiam pôr fim em tudo quanto é desgraça aqui na Terra em 24 horas. Em menos, em 5 minutos. Eles têm essa capacidade, têm essa tecnologia. Então eu não me conformava, não é? Nessas conversas com o Bilu e tal, para falar. Chegou o momento que eu fiz essa pergunta, não dessa maneira, mas eu cheguei, Bilu, por que vocês das 49 raças, com esse poder que vocês têm, com essa tecnologia que vocês têm, sem precisar conflito, eles não precisam guerrear com os Anunnakis. Eles fazem assim, desliga tudo deles, acabou, gente.
Acabou, não dá nem para saída. Tá? Por que vocês permitiram tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta tristeza, pobreza, opressão? Porque se você olha para trás, toda nessa história é essa. É opressão, desgraça, fome, pobreza, violência. Jamais o ser humano pôde viver uma vida tranquila, raras exceções isoladas, não é? Mas sempre assim, tinha alguém que vinha, matava, esquartejava, pilhava, roubava, em todo lado. Ou então tinha um tirano, né, que vivia nababescamente, o povo na merda, né, meio que em estado de semi-fome. Porque a nossa história foi essa, hein, gente? A população sempre com fome, até o século XX. Até o século XX. Do século XIX para trás, a maioria da população era na fome, era sempre no gargalo, na desgraça. Como que vocês permitiram isso? E eu não tive uma resposta. Não tive uma resposta. O Bilu ficou me olhando e não respondeu. Obviamente, ele não podia, de repente, a meu ver, dar uma resposta que, de repente, ia me chocar, ou que eu não ia entender. Mas eu estou esperando. Eu fiz essa pergunta. Tá? E, ao longo desse tempo todo, o que eu posso entender é o seguinte. É o que ele falou muito tempo atrás. Nós seguimos as leis universais, seguimos as regras, trabalhamos junto do casal primordial. Então, eles agem de uma certa maneira, porque não são deste mundo. Os Anunnakis, mal ou bem, fabricaram todo mundo aqui. Eles são os criadores. Eles produziram esse corpinho. Não é? Então, dentro da lógica é essa. Só que o que acontece? Eles vêm escrachando a população aqui, antigamente diretamente, e depois, quando eles se recolheram em suas bases, pararam de interagir com a humanidade, o que acontece? Os seus laranjas continuaram o escrache. Mas aí o que acontece? As 49 raças, através de seus mensageiros, tentavam incutir, tentavam trazer informação, tentaram começar a mudar um pouquinho a situação. Por isso que eles adotaram essa estratégia agora, nesse momento de transição. Isso é tudo muito planejado, gente. Foi tudo muito dosado pelos parceiros. O momento correto, não é, para treinar um grupo que converse fisicamente, cara a cara com eles, para receber as informações, as tecnologias, para traduzir em soluções concretas para mudar a situação aqui no primeiro anelzinho. Tá? E também o seguinte, promover, que é o objetivo maior dos parceiros. Em muita gente, mesmo em Dáquila, não tem isso em mente. Que isso aí foi dito com frequência pelos parceiros, todos eles, né? É um nivelamento socioeconômico da população o mais rápido possível, através da introdução dessas informações e tecnologias. Esse é o objetivo primeiro deles. É a preocupação primeira. Eles tiveram que adotar, não é, esse approach, essa pegada para tentar virar a situação, porque uma interferência direta só se, como a gente falou antes, né, em um perigo eminente de um holocausto mundial. Aí é diferente. Eles interferem. Tá? Mas até então é nessa situação. Eu queria comentar em cima do que o Felipe falou. Quando o Felipe contou, que eu achei bem marcante, eu não sabia dessa parte que o Felipe falou, que ele tinha perguntado isso pro Bilu, e que o Bilu não respondeu nada, né? Na hora que ele foi falar, eu perguntei pro Bilu e eu fiquei aqui, meu Deus, e a resposta? Mas eu posso dizer... Otávio, assim, só ele não é que ele não respondeu. Eu foi lá no anfiteatro. O nosso grupo eram 9 pessoas só, né? E ele estava ali em cima do palco ali, e eu fiz essa pergunta. Ele ficou assim... parecia assim, estou pensando se eu respondo ou não. Ele não ficou quieto, ele ficou e não respondeu. As pessoas sempre perguntam isso, né? Juntando o que o Felipe falou aqui com o que o Rafael tinha comentado antes,
que isso deriva de uma certa religiosidade das pessoas, que é de atribuir a responsabilidade do que é nosso para os parceiros. E todos nós já fizemos isso um dia. Porque, olha só, você está na sua família, vamos pegar um microambiente, a sua família. Você está na sua família, todo domingo você tem um almoço da sua avó, do seu avô, todos os primos vão, os irmãos estão lá, todo mundo se dá bem, os primos brincam e tudo é maravilhoso. Aí morre o avô e a avó e sobra uma herança. O que acontece muitas vezes? Os primos, os irmãos brigam, às vezes se matam, dão facada, né, brigam por causa de dinheiro. A briga da família, a gente pode olhar para os parceiros e falar assim, por que vocês deixaram acontecer isso? Mas peraí, quem foi que criou a briga? Né? Então a gente está olhando numa briga. Aí no seu bairro, pega no seu bairro, o pessoal da rua 2, pega aqui o meu condomínio, por exemplo, né? Um dia o pessoal da rua 5 estava reclamando por causa do som, e o pessoal da rua 4, que não tinha nada a ver com o negócio, resolveu criticar o que o da 5 estava falando, e aí deu aquele pau, né, de discussão da rua 4 com a rua 5, né? Por pouco não sai briga. Se saísse briga, a gente chega para os parceiros e fala, como é que os dimensionais, os seres, deixaram a gente chegar nesse ponto? Mas peraí, deixaram isso acontecer, mas quem foi que criou a situação? Então, quando a gente olha para o nosso sistema, para a política, quem é que vota nos políticos que estão aí hoje? Quem é que vê a corrupção para todo lado e aceita? Quem é que vê um monte de coisas duvidosas e finge que não vê? Quem é que vê a injustiça acontecendo ali na sua frente e não faz nada? Quem é que vê aquele amigo ali espancando a namorada, às vezes até matando, e depois fala, ai, pois é. Então, assim, aí você vai estender isso, porque as pessoas que fazem isso, um dia elas entram para a política, elas viram presidentes de países, guerreiam aí com influências externas, aí você vai ver o Japão, a Coreia do Norte soltando mísseis no Japão. Aí você vai pensar, como é que os seres deixam isso acontecer? Mas, gente, quem é que está criando essa realidade toda? Quem são os dimensionais que tinham que ter descido aqui embaixo para consertar essa bagunça toda? Somos nós, gente. E quando eu falo nós, não sou eu, o Rafael e o Felipe. Somos nós, incluindo todos vocês que estão assistindo. Todos vocês que estão assistindo. E aí a gente assiste passivamente o mundo virar um caos. Muitas vezes, muitos de nós ainda contribuem com processos de corrupção, com processos de prejudicar emocionalmente, financeiramente e fisicamente outras pessoas. Porque às vezes quando você prejudica muito uma pessoa, você não sabe que aquele ali se lesou um pai de família, que pode ter perdido o emprego por sua causa, que por causa disso os filhos podem passar fome, e aquilo vira uma série de coisas. Então, assim, nós, dimensionais que estamos aqui embaixo, cujo compromisso foi descer para corrigir isso tudo e ajudar isso tudo. Nós que estamos aqui embaixo. Eles, o compromisso deles que estão lá em cima, é nos orientar e nos auxiliar. Mas quem tem que agir fisicamente nisso tudo? Somos nós que estamos aqui. E aí no momento que era para a gente estar tendo um comportamento entre nós, de nobreza, de união, né, de consciência, pensando não só no nosso individual, mas no coletivo, modificando positivamente a nossa sociedade, trazendo uma tomada de consciência para a sociedade. Muitos dos dimensionais entram aí para grupos, sociedades secretas, vão trabalhar para o GO, vão trabalhar para o sistema, se vendem por causa de sexo, se vendem por causa de dinheiro, se vendem por causa de poder, ou vocês acham que esses presidentes de alguns países que estão guerreando não são dimensionais? Enquanto o resto da população, muitos dimensionais ficam passivos, olhando para tudo isso, e aí no final de tudo, quando está tudo uma merda, a gente simplesmente questiona e diz... Todos nós já fizemos isso, tá, gente? Todos nós já fizemos isso. E a gente simplesmente questiona e fala assim, por que vocês aí em cima deixam isso acontecer aqui embaixo? Né? Mas se fosse eu no lugar do Bilu ali, né? Eu teria falado assim, ué,
Mas não são vocês aí embaixo que desceram para consertar a coisa? Por que vocês não consertaram? Por que vocês, e quando eu falo vocês, somos nós, todos. Né? Eu não estou falando do Felipe, ou de quem questionou, de quem fez a pergunta. Somos nós todos. Né? E aí a gente olha isso num nível micro. Como é que você lida com a sua família? É de maneira construtiva e harmônica? Como é que você lida com seus colegas de trabalho? Com a sua esposa, com seu marido, com seus amigos? Uma vez que você criou esse círculo menor seu, ele é construtivo? Vocês se reúnem, tentam ajudar a humanidade, fazer algo positivo, construtivo? Estão tentando fazer algo diferente do que a tendência da sociedade?